Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor por mais uma tarde da bênção, né? Glória a Deus. Louvamos o Senhor. Já nosso mês já indo embora, né? 24 hoje já de fevereiro. Glória a Deus, né? Louvado e engrandecido é o nosso Deus por mais essa oportunidade que Ele nos dá de chegar aqui. Aleluia, né? Nessa live e render ao Senhor, né? As nossas vidas. Orar, ler a palavra, meditar numa palavra e depois mais uma palavra, aleluia, da parte de Deus para nós também, com o pastor Luiz. Nós louvamos a Deus, irmãos, porque Deus tem sido muito bom para conosco. Estamos aqui mais uma tarde, né? Glória a Deus. Somos, eu e meu esposo fazemos parte da Igreja Evangélica de Presidente Prudente, né? Aqui em Presidente Prudente nós temos a nossa sede, hoje aqui na Buco 1167, e congregações ao redor da cidade, né? 4 congregações. E ali também, em cada congregação, louvam o Senhor como nós aqui na sede, né? Glória a Deus, é motivo de alegria, de gratidão a esse Deus Todo-Poderoso. Amém, amados? Nós louvamos a Deus porque até aqui Ele tem nos sustentado com seu grande amor, né? Aleluia. Então que os irmãos possam estar entrando, né? Nessa tarde. Irmão Val, Deus te abençoe já. Nosso irmão Val está conosco. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Deus abençoe sua casa, sua família, irmão Val. E todos aí, né? Que Deus toma conta da sua casa. Todos, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nosso Senhor e Salvador, irmãos, né? Aleluia. Eu quero estar meditando um pouquinho aqui numa palavra, onde está no 2 Crônicas, capítulo 20. Glória a Deus, que é onde fala que a vitória de Josafá sobre Moabe e Amon. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Maria Santana, né? Deus abençoe, Mariene. Não, é Marlene, né? Marlene, desculpa, não deu para ver direito aqui, mas agora deu. Marlene Maria Santana. Deus abençoe você, sua casa e sua família nessa tarde também, né? Então aqui em 2 Crônicas, capítulo 20, eu vou ler alguns versículos. Vou ler o 1 e 2, depois eu vou para o 14, 17, né? 20 até o 22 aqui. Diz assim a palavra do Senhor no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Depois disso, os filhos de Moabe e de Amon, com algum dos meunitas, vieram a pelejar contra Josafá. Então vieram alguns a avisar Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon, Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e pregou o jejum em todo o Judá. Aí depois nós queremos ler o capítulo no versículo 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaizel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Geliel, filho de Matanias, levitas do Senhor, filho de Asef. E disse: dai ouvidos todo o Judá, vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que a vós diz do Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. O 17. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Pela manhã sai ao encontro, porque o Senhor vosso Deus é convosco. Depois o 20. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Credes no Senhor vosso Deus, e estareis seguro. Credes nos seus profetas.
O 22, só a parte A. Tendo eles começado a cantar e a louvar. Amém? O 22. Tendo eles começado a cantar e a louvar. Glória a Deus, né? Uma palavra maravilhosa em 2 Crônicas, capítulo 20, que aqui relata a vitória do rei Josafá. Paz do Senhor, Rose, minha sobrinha querida, Deus te abençoe. Você, sua casa, né? Família, glória a Deus. Irmãos, aqui nós vemos uma batalha contra o povo de Deus, né? Contra Judá e Jerusalém. Ali na época era o rei Josafá. E diz que na verdade são 3 reinos, né? Amon, Moabe e Seir. 3 reis estavam querendo pelejar contra Judá. E ali alguns vieram falar para o rei Josafá: olha, há uma multidão vindo em seu caminho, né? Para uma guerra, uma batalha. E Josafá fala no capítulo aqui 20 do versículo 3, então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e pregoou jejum em toda Judá. Glória a Deus, né? Aleluia. Irmãos, Deus te abençoe, irmã Ercília, sua casa e família amada, né? Eu tenho aqui já pedido de oração por você. Andréia, Deus te abençoe, minha querida. Você, Robson, toda a família. Glória a Deus, né? Aleluia. Então aqui, irmãos, havia um reino, Judá e Jerusalém, né? O reino de Judá e Jerusalém. E havia 3 reis, que eram os filhos de Moabe, de Amon e Seir, querendo ir ao encontro do rei Josafá numa guerra. E era muito maior os números de pessoas, homens de guerra, de que os homens de Jerusalém. Então Josafá, o rei, ele teve medo e pregoou o quê? Um jejum em todo Judá. Nós vemos, irmãos, que muitas vezes vem coisas contra nossas vidas. Às vezes estamos em meio a batalhas, né, espirituais, batalhas que às vezes não entendemos, não sabemos de onde vem, o porquê está acontecendo, né? No meio às vezes da nossa família, alguém que nós amamos, alguém no meio da nossa casa, ou até mesmo conosco mesmo, uma batalha, uma luta espiritual. Às vezes aquilo que às vezes a gente pensa em fazer, naquilo que eu vou fazer, como eu vou fazer, de que maneira fazer, e ali nós temos que fazer o quê? Como Josafá fez. Às vezes temos medo, irmãos, da luta, porque às vezes é grande. Mas Josafá teve medo, só que ele não se entregou. Ele apregoou um jejum em todo Judá. Então, muitas vezes, é preciso que nós apregoamos também para nós mesmos, ou quem sabe, se é uma família cristã, olha, nós vamos fazer jejum, vamos orar por esse propósito, por essa luta, por isso que está acontecendo, para Deus dar o escape, para Deus dar vitória, para Deus entrar com providência. Deus abençoe, irmã Alcina, paz do Senhor amada, que também já tem pedido de oração nessa tarde por você. Então não temas as lutas, dificuldade, igual o rei Josafá, ele apregoou um jejum, e ali nós vemos que Deus levantou um profeta no meio ali do povo, né, de Judá e de Jerusalém, e disse assim, ó, no versículo 15 do capítulo 20 de 2 Crônicas, disse assim: dai ouvido todo Judá, vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão que vem contra ti, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Irmãos, nós temos que entender que muitas vezes, muitas lutas que passamos, não é nossa, não é minha só não. É do Senhor. Coloca ele na frente. Deixa o general, aquele que nunca perdeu uma batalha, à frente da sua luta, da sua batalha. E você vai ver o que vai acontecer. Aqui nos versículos demais, eu vou estar mencionando o que Deus fez com ali naquela batalha onde 3 reis, que é o rei de Moabe, de Amon e de Seir, eles vieram pelejar contra o povo de Israel ali, Judá. E ali nós vemos que num momento Josafá, o rei, teve medo, porque era uma grande multidão, era 3 contra 1. E ali Josafá, ele temendo, ele fez o quê? Buscou a Deus. Às vezes a gente quer buscar tantas coisas, esquece de primeiro orar, jejuar e buscar o Senhor enquanto nós podemos ter Ele.
E aí nós vemos que mais à frente aqui no capítulo ainda 20, do versículo 17, fala assim: neste encontro não tereis que pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então o Senhor não falou para eles assim: olha, recua, volta para trás, olha, não. O Senhor mandou eles irem para a frente, ir para a batalha, porque eles não precisavam temer, porque o nosso Deus era com eles. E é o mesmo Deus que você serve hoje. Não é outro Deus diferente, não. É o mesmo Deus, Jeová Jiré, Jeová Rafá, o Deus que está sempre conosco. E aqui nós vemos ainda no versículo 20, olha só o que aconteceu. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saíram eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Credes no Senhor vosso Deus, e estareis seguro. Credes nos vossos profetas, e prosperarei. Irmãos, nós temos que confiar no nosso Deus. E confiar, acreditar nos nossos profetas. Aqueles que vêm com uma palavra profética através da palavra de Deus. Ou uma palavra individual, profética individualmente para conosco. Vamos confiar, vamos acreditar que é Deus usando os homens e as mulheres. Porque Deus usa. Há dons de profecia, você sabe. Um dos 9 dons que há do Senhor para nós é de profecia. E o Senhor usa os seus profetas. Nós precisamos colocar a nossa fé em prática e ouvir a voz do Senhor e a voz dos profetas. E ali, olha o que aconteceu depois do versículo 22. Quando eles começaram a cantar e louvar o Senhor, diz que aqueles 3 reis, eles começaram, ficaram como se fosse uma emboscada entre eles mesmos. Então ali eles ficaram desbaratados, diz a palavra, entre eles mesmos, ali na montanha de Seir. E entre eles começaram a se guerrear, começaram a se matar. E quando Judá chegou ali no vale, não havia mais ninguém de pé. Todos estavam mortos. Judá, juntamente com o rei Josafá, não precisou erguer uma espada sequer. Irmão, você tem noção do que é isso? De como Deus é tremendo. Foi através de um louvor, do cantar a Deus, o louvar a Ele e se posicionar, ficar quieto, aguardando a providência de Deus. Não adianta você querer lutar com as armas que você tem. Ah, eu posso, eu consigo, eu vou comprar, eu vou vender. Não é dessa maneira que você consegue. Você tem que ter armas espirituais. Aqui Josafá primeiro, quando ele teve medo, ele apregoou um jejum. Ele se posicionou juntamente com toda Israel ali, toda Judá e Jerusalém. Se colocaram de pé e Deus disse: vocês não vão ter que pelejar, porque o Senhor é convosco. Ficai quieto, né? E vedes o que o vosso Deus estará seguro. Olha só, credes no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Credes nos seus profetas e prosperareis. Irmãos, não duvide da palavra do Senhor. Não duvide daquilo que Deus tem falado contigo nessa tarde. Ele é com você. Às vezes precisa você parar um pouco para ouvir Deus. Às vezes você quer falar tanto, tanto. Apenas põe um jejum. Fecha a sua boca e aguarda Deus falar com você, como Ele já está falando nessa tarde. Esta peleja não é nossa, não é sua, é do Senhor. É Ele que vai à frente, é Ele que abre portas, é Ele que entra com providência, é Ele que sara, é Ele que restaura, aleluia, cada coisa que precisar, irmãos. Então confia, dependa somente desse Deus, e você vai ver, vamos ver o que Deus tem para nós. Amém? Esta palavra nessa tarde, né? Para nós aqui, uma breve meditação. Eu falei assim, nossa, que palavra poderosa, né? Aonde Deus não precisou, né, que ali Judá entrasse na guerra, na luta, não, corpo a corpo. O Senhor pelejou por eles, porque os próprios inimigos, entre eles, se mataram.
Irmãos, é dessa maneira, Deus confunde, Deus faz coisas que a gente não entende às vezes, mas é Deus, amém? Glória a Deus, aleluia, louvado e engrandecido é o Senhor nessa tarde, porque a palavra de Deus, ela é maravilhosa, glória a Deus por isso, né? Deixa eu arrumar aqui. Irmãos, então agora nós vamos fazer os nossos pedidos de oração, né? Precisa, né? Aqui tem pedido de oração para mim, para o Luiz, né? Nós precisamos de oração, irmãos. O irmão sabe que não é fácil as lutas, as guerras, as batalhas, mas o Senhor tem pelejado por nós, aleluia, né? É testemunho meu nessa tarde. Deus tem pelejado por mim, pelo meu esposo. Glória a Deus por isso, né? Pela vida do meu irmão Moacir, minha cunhada Rosa, toda a família dele, né? Minha sobrinha Rose, que está conosco, toda a família da minha sobrinha, meu sobrinho Maurício, toda a família ali, né? Que Deus entra com providência, com cura, com libertação, restauração, salvação, né? Em nome de Jesus. A família da minha irmã Lucy também precisa, né? De saúde, de libertação, de salvação de almas ali no meio da casa da minha irmã. Também a Márcia, né? Toda a sua família, Daniel e Isabela, cuida deles, né? Que Deus liberte, né? Restaure e ajuda a minha irmã ali nas pelejas, né? Que não é poucas, que ela tem passado também ali em Campo Grande, né? Glória a Deus. Pela minha sobrinha Simone, o Luiz, toda a família da Simone, libertação, salvação também, saúde, em nome de Jesus. Pela Andréia e Robson, toda a família ali no Paraná, meus sobrinhos amados. Pelo meu tio Delfino, está fazendo um tratamento de câncer, né? Vamos orar pelo meu tio Delfino Farinelli. Não vamos esquecer de orar pelo nosso tio, né? Os meus sobrinhos que está comigo. Lembre do tio Delfino, em nome de Jesus. Do tio Antenor também. O tio Tito ali do sítio, né? Graças a Deus, essa semana passada o Luiz conversou com meu tio Tito. Tá bem, né? Fez a segunda cirurgia dos olhos ali. Está melhor, está bem. Graças a Deus, né? Que Deus cuide ali deles, toda a família, os meus primos, todos ali do sítio, né? Glória a Deus. Irmão Bento, irmã Cida, pastor Wagner, que também está internado, irmãos. Vamos orar pelo pastor Wagner. Ele está na UPA esperando uma vaga, está precisando fazer alguns exames urgente. Que Deus abra as portas para o nosso pastor Wagner também nessa tarde. E que abençoe ele e toda a sua família, em nome de Jesus. Pastor José também, que Deus abençoe, pastor José, com toda a sua família. A irmã Nina aqui, irmã do pastor José, que Deus abençoe, pastor, né, ele e ela e o Rogério, e toda a família ali da irmã Nina. A irmã Eunice, irmão Osvaldo, irmã Ercília, que está conosco, toda a família da nossa irmã Ercília, seus filhos, netos, bisnetos, todos, né, e ela em particular. Também a irmã Alcina, que está conosco. Deus te abençoe, amada, sua família, que esteja assim ali, sendo libertos, filhos, né? Portas de trabalho abertas, restauração, salvação de almas no meio da família da irmã Alcina, em nome de Jesus. Pela nossa prima Tânia e Terezinha, saúde também. Pela irmã Luísa Buzetti, saúde também. Pelo William, filho da irmã Denise, né? Salvação, libertação. Pela Marilene, toda a família também. Pela Alejandra, né? A filha da Cristiane e o Wagner ali do Castelo Branco, também não está bem de saúde, né? Vamos orar pela nossa irmãzinha Alejandra, em nome de Jesus. A Silvanete, seu pai Antônio, toda a família. A amiga nossa, Márcia Fantucci. Pela Beth, dona Naide, né? A prima da Beth, Márcia. Pela Daiane, gestação do Nenê, do Mateu. Pelo Natan, toda essa família, em nome de Jesus. Pela irmã Odila, Monto Otonho, ali do assentamento Santa Irene. Todas as famílias ali, né? Saúde para a irmã Odila. Pelo João, pai da irmã Grazi, pela venda da casa da Grazi, pelo João, né, pai da irmã Celinha, pelo um amigo, irmão que mora em Venceslau, irmão Edson, sua esposa Priscila e a filhinha Lorena. Vamos orar por essa família. Pelo Júnior, irmã Cleusa, pela, né, família ali do irmão Júnior, sua empresa, V-Shows, né? Vamos continuar orando. Pela família do irmão Flávio, da irmã Marta, não estavam bem, né? Ali todos com algum probleminha, né? Não estava bem de saúde, a Marta, o Gabriel, né?
E a irmã Edelci também não estava bem, o pastor Luiz passou lá, fez uma visita. Que Deus abençoe a família do irmão Flávio, né? Quem mais? Eu tinha lembrado alguma coisa aqui. Pelo primo Éder também, pelo primo Dito, que Deus abençoe a irmã Maria, a Maria, ali toda a família do primos, né? Nossos primos ali, Nova Andradina, Naurilândia, primos do Luiz, famílias todos, sua tia Nésia, todos ali. A família toda ali, em nome de Jesus, né? Pelo nosso Brasil e pelos missionários a campo. Irmãos, temos que orar. Não tá fácil, né? Agora começa a eleição, começa coisas feias a aparecer, coisas, né, que só Deus para ter misericórdia. Nós temos que orar, a igreja tem que se despertar, orar, buscar, ficar na presença de Deus, colocar, né, nosso Brasil na presença de Deus, essa política, né? Aqueles que vão ser... como fala, os candidatos que vão ser, obrigada pastor, candidatos que vão sair, para nós termos, né, discernimento naqueles que nós vamos votar, irmãos, mas precisamos votar, não podemos ser omissos, né, que haja mudança nessa política, em nome de Jesus, amém? Vamos orar então, nesse momento, aleluia, você onde você está, eu aqui com meu esposo, vamos orar para a glória do nome do Senhor. Pai, eu te louvo, te glorifico e te exalto pela tua bondade e pela tua misericórdia. Eu te glorifico pela palavra já lida, Senhor, onde o Senhor deu tão grande livramento ali para o povo de Judá e Jerusalém. Usando ali, Senhor, Josafá, o rei na época, e aquele profeta Jezael que profetizou que Deus iria dar a vitória a eles, que eles não precisavam se preocupar. Nós sabemos que hoje nós temos ainda homens de Deus que mantêm a palavra viva no altar do Senhor e que nós possamos confiar totalmente no nosso Deus, nos nossos profetas, possamos confiar, Senhor, que a luta vem, mas a vitória é maior. E nessas muitos aqui pedidos de oração, muitos lares com dificuldades, com enfermidades, passando por lutas, passando por dificuldade. O Senhor é Deus de providência nessa tarde. É no teu nome santo, Jesus de Nazaré, que nós clamamos nessa tarde, que o Senhor venha intervir nessas vidas. Ali, Senhor, o pastor Wagner, abra, Senhor, ali uma vaga para ele, Senhor, que ele possa fazer os demais exames e que tudo possa correr bem e que o seu servo possa ter saúde para a glória do teu nome. Continua a dar força à sua família, à sua esposa Silvia, a todos ali, os demais pedidos de oração, alguns são libertação, outros restauração, outros são portas de emprego, outros, Senhor, causas na justiça, ó Deus, aposentadoria, o Senhor conhece. O Senhor sabe. E os demais, Senhor, são muitos que estão enfermos, que precisam de saúde, Pai. Tem misericórdia. Alguns dos meus tios que estão passando por lutas, enfermos, Pai, tem misericórdia. Guarda e livra, Senhor, de todo mal. Que tudo aquilo que o inimigo tem levantado caia por terra em nome de Jesus. Liberta a nossa nação da idolatria, feitiçaria, de tudo aquilo que não te agrada, da corrupção. Homens que tenham, Senhor, ali no poder. Tem misericórdia. O legislativo, executivo, judiciário, tem misericórdia desses homens que estão ali acima da lei, Pai. Oh, Jesus, quebra o laço, desfaz as barreiras, as armadilhas do diabo, que caia por terra em nome de Jesus. Tem misericórdia, Pai, da nossa nação. Liberta a nossa nação. Separa homens e mulheres a orar, a buscar a Ti em prol da nossa nação, em prol dessa política, de que nós vamos ter que escolher, Senhor, um homem para colocar como presidente. Oh, Jesus, tem misericórdia, nos dê discernimento, Pai, pela Tua graça infinita. Oramos também pelos missionários a campo. Ajuda, protege, Senhor, cuida. Nós te pedimos nessa tarde e te agradecemos por tudo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe você, meu querido, minha querida, nessa tarde. Continua conosco, né? Eu estou aqui com meu esposo, já vou estar passando, aleluia, para o meu esposo, em nome de Jesus. Depois a gente vai estar voltando para ainda orar, né? E falar mais algum pedido que entrou na live. Amém? Que Deus te abençoe, então. Fica aqui, aguarda e transfere também essa live, irmãos. Compartilha com alguém. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Louvamos a Deus pela vida da Ivone, onde creio que os irmãos que têm acompanhado aí,
tem sentido a presença de Deus através do Espírito Santo, Aleluia. trazendo uma palavra de poder, uma palavra onde Deus tem bênção, Deus tem vitória para nós, porque a nossa guerra ela é espiritual. A nossa guerra não é contra o sangue nem contra a carne. A nossa guerra é contra o diabo, que vem para roubar, matar e destruir. Porém, nós temos Jesus para nos dar uma vida e uma vida em abundância. Amém? Nesta tarde, essa palavra que a Ivone trouxe para nós surpreendeu o meu coração, porque na mesma mensagem onde Deus tem colocado no meu coração, ela fala a cada um de nós. A palavra se encontra aqui no livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 14. A palavra de Deus que diz: mas ainda que venhais a padecer por causa da justiça, bem-aventurados sois, não temais as suas ameaças, não vos turbeis. Nós vemos aí a palavra que Deus, usando a Ivone, trouxe para nós, onde o rei Josafá, ele recebeu a palavra através do profeta, e a palavra ela se cumpriu para que o nome do Senhor fosse glorificado. E não é diferente. Deus quer honrar você, meu irmão. Deus quer honrar a sua vida juntamente com a sua casa, com a sua família, com os seus negócios, para que o nome do Senhor ele venha a ser glorificado. Por isso, nesta tarde, Deus ele fala ao nosso coração: não temais as suas ameaças. Sabe por quê? Porque o Deus que nós servimos, o Deus que está conosco, é o que tem todo o poder no céu e na terra. E esse poder, Jesus ele transferiu para cada um de nós, para que nós possamos usar esse poder para desfazer as obras do diabo, para que o nome do Senhor seja glorificado. Por isso, meu irmão, não fica preocupado não. Talvez você está preocupado, olhando para situações que muitas vezes nos cercam, mas a palavra de Deus ela nos ensina que nós temos que olhar para Jesus, sendo Ele autor e consumador da nossa fé. Por quê? Porque é Ele que está no controle. Ele mesmo disse: todo poder foi me dado no céu e na terra. Glória a Deus. E esse poder está à nossa disposição. E o que é que eu tenho que fazer? É aquilo que Deus usou a Ivone para trazer a mensagem para nós. A palavra, a oração, o jejum, ou seja, nos revestir de todas as armaduras de Deus para que nós possamos vencer o inimigo em nome de Jesus. A palavra que Pedro ele nos dá nessa tarde, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 14, mas ainda que venhais a padecer por causa da justiça, bem-aventurados sois, não temais as suas ameaças, não vos turbeis. Ou seja, meu irmão, fica tranquilo, Deus está no controle de toda a situação. Nós vemos aqui esta palavra e quero falar de uma passagem, ou seja, de um exemplo que o rei Davi ele nos deixa para nós. Por quê? Porque é muito difícil, irmão, suportar um insulto, uma calúnia, um soco ou um pontapé e não reagir. Talvez você já tenha passado por algo assim e ainda se lembra com raiva da ocasião. Aqui em 2 Samuel,
no capítulo 16, do versículo 5 ao versículo 8, nós vemos aqui Davi, o homem segundo o coração de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, estava fugindo, humilhado, exposto. No meio da dor surge Simei, amaldiçoando, jogando pedras e gritando ofensas em público. E a palavra de Deus, ela nos relata aqui em 2 Samuel, no capítulo 16, versículo 5 ao versículo 8, a palavra do Senhor nos ensina: tendo o rei chegado a Bauri, dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo ia amaldiçoando, atirava pedras contra Davi e todos os seus exércitos, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à direita e à esquerda do rei. Amaldiçoando, dizia Simei: sai, sai, homem de sangue, homem de Belial, ou seja, homem sem valor, homem inútil. O Senhor te deu agora a paga e todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. O Senhor entregou o reino na mão de Abisalão, teu filho. Tu estás em desgraça, porque és homem de sangue. Porém, o rei Davi, ele não abriu a sua boca. Ele se manteve na presença de Deus e ali recebendo esses insultos. Meu irmão, muitas vezes acontece isso conosco. Muitas vezes acontece isso com cada um de nós. E nessa parte, Deus, ele quer nos ensinar através da sua palavra, nos exemplos em que a palavra nos traz e que nos ensina, para que nós possamos não temer as ameaças do inimigo e que nós possamos manter firme como manteve Josafá na dependência de Deus. Aleluia. Era o tipo de afronta que pede reação imediata. Aqui o rei Davi estava passando, ou seja, aonde ele estava sendo afrontado por Simei, a ponto de ser amaldiçoado, dizendo: homem de sangue, homem de Belial, ou seja, homem sem valor, homem inútil. E olha, irmão, que o rei Davi era um homem segundo o coração de Deus. E muitas vezes nós queremos questionar, queremos fazer pela nossa própria força. E não é desse jeito, irmão. É igual a palavra que Deus trouxe para nós usando a Ivone. Quem batalha, quem guerreia por nós é Deus. A palavra de Deus diz que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito. É Deus que trabalha por nós. Eu não sei qual a sua necessidade, o que se passa com você, o que está acontecendo com você. Uma coisa eu sei, Deus sabe. E com certeza, se você se posicionar, se você se colocar sob a proteção de Deus, como Josafá, como o rei Davi, com certeza você vai ter vitória para que o nome do Senhor seja glorificado. Por isso, Deus manda dizer para você nessa tarde: não temas as suas ameaças. E olha que interessante, mas Davi disse: deixa o amaldiçoar. Aqui em 2 Samuel, capítulo 16, versículo 11, então disse Davi a Abisai e a todos os seus servos: meu filho,
que saiu das minhas entranhas, procura tirar-me a vida. Quanto mais nós vemos aqui ainda esse benjamita, deixa-o que amaldiçoa, pois o Senhor lhe ordenou. Nós vemos aqui que o rei Davi, ele tinha todo o poder para matar aquele homem, ou seja, Simei. Ele escolheu não usar. E nós aprendemos aqui com o rei Davi que o tempo se passou e a volta que o mundo deu o colocou novamente no trono. O rei Davi, ele foi novamente empossado no trono de Israel. E quando o rei Davi, ele novamente foi empossado no trono de Israel, agora Simei, aquele homem que o amaldiçoou, saiu correndo ao encontro do rei Davi, com medo, pedindo perdão. E aqui em 2 Samuel, no capítulo 19, do versículo 16 ao versículo 20, a palavra de Deus, ela nos ensina: apressou Simei, filho de Gera, Benjamim, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi. Com ele 1000 homens de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, seus 15 filhos e seus 20 servos com ele, desceram apressadamente ao Jordão, onde estava o rei. E o atravessaram para fazer passar a casa do rei e para fazer o que aprouve a ele. Então Simei, aquele que o amaldiçoou o rei Davi, filho de Gera, prostrou-se diante do rei. E ele lhe disse: não me impute, Senhor, a minha culpa, e não te lembre do que tão perversamente fez teu servo no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Não conserve, ó rei, no coração, pois eu, o teu servo, deveras confesso que pequei, mas hoje sou o primeiro de toda a casa de José a descer ao encontro do rei, o meu senhor. Nós vemos aqui, irmão, Deus batalhando, Deus trabalhando em favor do rei, o rei Davi. Absalão quis roubar o trono do rei Davi, ou seja, o seu pai. E nós vemos que o rei Davi, ele estava fugindo de Jerusalém. Ele foi humilhado, ele foi perseguido, ele foi ali exposto, foi amaldiçoado por Simei, recebeu afronta, mas ele não abriu a sua boca, ele confiou em Deus. Aleluia. E é isso que nós temos que aprender. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem eu tenho confiado, eu sei que Deus, Ele não dá maior prova além daquilo que eu possa suportar. Antes, Deus, Ele dá o escape. Deus, Ele entra com providência, seja em qual área da sua vida, em qual necessidade você precisa, é Deus que está no controle da nossa vida, a ponto de não deixar cair um cabelo da nossa cabeça se não for a vontade de Deus. Por isso, meu irmão, é que nós temos que se posicionar, ou seja, nos esconder atrás da cruz de Cristo, numa vida de oração, numa vida de leitura bíblica, numa vida de jejum, ou seja, buscando santificação para que o Espírito Santo ele faça morada e ele age em nosso favor para que nós alcançamos as bênçãos
e promessas que Deus tem para nós, juntamente com a nossa casa, com a nossa família. E nós vemos aqui que o poder estava nas mãos de Davi. A justiça humana estava ao alcance da espada. Mas o rei Davi, ele nos ensina aqui, mas ele declara, aqui em 2 Samuel 19, 23, hoje não morrerás. Nós vemos que Simei, ele se prostrou diante do rei Davi, pediu perdão, para que não guardasse aquele rancor, aquela mágoa no coração. Ele podia, o rei Davi, tirar a vida de Simei por aquela afronta, mas ele declara, hoje não morrerás. Ou seja, o rei Davi estava liberando perdão. E é isso que Deus, Ele quer de cada um de nós. Que nós liberamos perdão. Para que Deus possa agir em nosso favor. Eu não posso guardar mágoas no meu coração. Jamais. Para que não venha criar raiz de amargura no meu coração. E eu tenho que aprender com os homens de Deus. Eu tenho que aprender com Jesus. Que eu tenho que liberar perdão para o meu próximo. Porque o primeiro mandamento, ele nos ensina que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas e o meu irmão como a mim mesmo. Então eu não posso guardar amargura no meu coração. E nós vemos aqui que o rei Davi, ele declara, hoje não morrerás. 2 Samuel 19, 23. O que é que o rei Davi nos ensina aqui? Que ele estava liberando perdão. Eu não sei, meu irmão, o que está acontecendo com você. Talvez algo está te atrapalhando das bênçãos te alcançar, aonde há uma necessidade de você liberar perdão para que Deus possa agir em seu favor, para que a bênção ela se concretiza na sua vida, para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós vemos aqui que o perdão é isto, não é fraqueza, não é domínio próprio, quando você poderia esmagar o seu inimigo. É maturidade, quando você poderia expor. É paz, quando você poderia ferir. A verdadeira volta que o mundo dá não é quando você já não precisa devolver. Quem carrega a decepção continua fugindo por dentro. Quem perdoa volta para o trono da própria alma. O governo interior vale mais do que qualquer vingança, para que nós possamos ter paz, para que o príncipe da paz, sendo Jesus, ele possa morar no nosso coração. E o apóstolo Pedro, ele nos revela aqui, porque ele sabia da situação difícil a que muitos escravos cristãos eram submetidos. Assim dirigiu-lhe o encorajamento da leitura bíblica, que vale até hoje para todos os que sofrem por serem cristãos. Mas como é possível ser paciente e firme na fé, sem revidar as injustiças? Nesta hora, é bom lembrarmos
primeiro, que é louvável diante de Deus quando um filho seu sofre injustamente por causa de sua consciência cristã. Aqui em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 19 e versículo 20, o apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, ele nos ensina, pois isto é agradável, que alguém, por causa da consciência para com Deus, suporte tristezas, padecendo injustamente. E é o que estava acontecendo com o rei Davi. Mas ele ficou na dependência de Deus. E é isso que Deus nos ensina. A ficarmos na dependência de Deus, por quê? Porque Deus, ele é justo. A justiça, ela vem de Deus. E continua o apóstolo Pedro dizendo: mas que glória é esta, se pecando e sendo esbofeteado, por isso o suportai com paciência. Se porém fazendo o bem sois afligidos, e o suportais com paciência, isto é agradável a Deus. Ou seja, Deus, ele tem a sua maneira de nos provar. Assim como Deus estava provando o rei Davi, aonde ele foi humilhado, ele foi amaldiçoado, ele foi perseguido, mas ele estava confiante em Deus. A justiça, ela vem de Deus. E nós aprendemos aqui com o apóstolo Pedro. Segundo, o próprio Cristo passou por isso e foi exemplo no sofrimento. Pedro aqui, na sua carta, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21 e versículo 22, diz: para isto foste chamado, porque também Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Meu irmão, nesse mundo, ele nos ensina, Jesus: passareis aflições, mas tende bom ânimo. O que é que Jesus, ele quer nos ensinar a nós nessa tarde? É saber que é ele que faz justiça, é ele que está no controle, não é nós, irmão. O que nós temos que fazer é liberar perdão, não guardar mágoa no nosso coração quando nós fomos afligidos, quando nós fomos caluniados, quando nós fomos perseguidos. Não! Nós aprendemos aqui com Pedro que os cristãos do primeiro século, que morreram por Cristo, que foram perseguidos, eles liberaram perdão. Porque confiaram no amor de Deus. E nós aprendemos aqui, terceiro, Jesus não revidou, nem ameaçou, mas se submeteu ao mais justo do juízo. E Pedro revela aqui, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 23, quando foi injuriado, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, antes entregava-se àquele que julga justamente. Meu irmão, se Cristo passou tudo isso por nós, nós temos o exemplo de saber buscar em Deus força para saber a superar essas afrontas que nós encontramos. Porque hoje nós temos o discernimento e sabemos quem é que está por trás de tudo isso, para querer nos tirar da graça, ou seja, nos tirar da presença de Deus. Quarto, Pedro, ele ainda nos ensina, ele agiu assim por amor a nós, pagando o preço por nossos erros, para nos reconciliar com Deus. 1 Pedro 2,24, ele mesmo levou
em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas foste sarado. Meu irmão, Cristo, ele pagou um alto preço. E é por isso que hoje nós temos essa liberdade. Por isso Jesus, ele nos ensina, lá no livro do João, capítulo 8, versículo 32, diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Hoje nós conhecemos. O que é que nós temos que fazer? Pôr em prática a sua palavra. Poder liberar perdão por aqueles que nos afrontam, aqueles que nos caluniam, aqueles que nos perseguem por causa de Cristo. Por isso, meu irmão, não desista, porque o próprio Cristo, ele nos ensina que aquele que perseverar até o fim, ele receberá a coroa da vida. E nós aprendemos aqui, e por fim, Cristo sabe de tudo e cuida dos seus. Aqui em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 25, pois estávamos desgarrados como ovelha, mas agora voltaste ao pastor e bispo das vossas almas. Ou seja, Cristo é o nosso bom pastor. E é Ele, como bom pastor, que cuida de nós como ovelhas. Por isso é que nós temos que permanecer no aprisco do Senhor, para sermos ministrados através da sua palavra, a sermos ensinados pelo Espírito Santo, para que nós não viemos dar liberdade às obras da carne, mas sim a buscar as coisas espirituais, as coisas de cima, para que nós possamos vencer as afrontas do inimigo, para que nós possamos termos uma vida cheia de paz, comunhão com Deus, através do Espírito Santo. Por isso, Deus, ele nos ensina, portanto, se você sofre injustamente por causa de Cristo, siga o exemplo dele ao enfrentar a sua aflição, sabendo que o Senhor tem um propósito, e que ele se agrada da fidelidade de seus filhos. O que é que Deus, ele nos ensina nessa tarde? Não é vergonha, mas uma grande honra sofrer injustamente por ter sido identificado como Cristo, como Jesus. Que nessa tarde você possa permanecer na presença de Deus e saber que é Ele que está no controle de tudo. E Ele manda dizer para você: não temais as suas ameaças. Fica na dependência de Deus e com certeza Deus vai agir em seu favor, como agiu em favor de Josafá. Amém? Deus abençoe. Shalom Adonai. Glória a Deus, né, irmãos? Aleluia. Como é bom ouvir Deus falar através da sua palavra, né? Muito bom. A gente fica feliz, né? Porque Deus é maravilhoso. Então, irmãos, aqui entrou mais alguns irmãos. Pastor José, né? Entrou nessa tarde. Irmão Olímpio, Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus, suas famílias, né? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Tinha o irmão Bento pediu oração para a irmã Cida. A gente já tinha orado, mas vamos reforçar, né? Pelo meu irmão Moacir, que a minha sobrinha falou que ele está com uma dor nos olhos e um pouco de dor de cabeça. Vamos orar pelo meu irmão Moacir. A Andréia também pedindo porta de trabalho para ela, pela família, né? Pela aposentadoria. A gente já tem orado, mas vamos reforçar em nome de Jesus. Amém, irmãos? E tem mais pedidos que Deus sabe também, que Deus põe as mãos. Amém? Nós vamos orar então, terminando a nossa live nessa tarde, para a glória do seu santo
nome. Aleluia. Vamos orar então. Pai, nós te louvamos porque o Senhor é um Deus santo. O Senhor tem falado conosco através da sua palavra, tanto na primeira palavra, na primeira meditação, como na segunda, onde o Senhor nos falou grandemente, ó Pai. Obrigada, Senhor, porque nós precisamos realmente ter uma total dependência do Senhor para que o teu nome seja glorificado. Que as nossas vidas possam depender somente de Ti. As nossas enfermidades, tudo que passamos, tudo que temos, podemos colocar sempre, Senhor, diante de Ti. E que nessa tarde os nossos irmãos amados, famílias, os que estão conosco nessa live, os que vão estar num outro horário, possa também depender somente do Senhor. Coloca as suas mãos de, ó Deus, cura na vida da irmã Cida, do meu irmão Moacir. Jesus, Tu és o Senhor que sabe, que conhece a dificuldade, a necessidade. Agora, toda enfermidade, toda dor, que saia em nome de Jesus. Porque há poder no Teu nome, há poder no Teu sangue. Continua a trabalhar nas vidas, Senhor, ali dos meus sobrinhos no Paraná. Principalmente André, que tem pedido oração por ela, uma porta de trabalho. Tu és o Deus que conhece a necessidade da Tua filha, Pai. Ajuda ela, toda a sua família, a aposentadoria que está ali, Senhor, também. Oh, Jesus, abre portas, entra com providência, Pai. Para a glória do Teu nome, nós te pedimos nessa tarde que o Senhor continua conosco, a nos falar, a nos ajudar. Assim nós oramos e te damos graças por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, então, a todos. Amém.